Olá, começa agora mais uma entrevista da série de programas especiais sobre o golpe de 1964, o golpe militar de 1964, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, Rodolfo, e conversa conosco lá do Rio Grande do Sul, o grande defensor dos direitos humanos, Jair Krischke, que a Eleonora apresenta agora como manda o figurino. Eleonora. Jair, muito obrigada por você estar aqui conosco nesse dia. Jair Krischke é fundador e presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, nos fala desde Porto Alegre, é uma personalidade super envolvida, né, e uma referência na luta pelos direitos humanos. Eu queria te perguntar, Jair, onde você estava no dia 1º de abril de 1964, que inaugurou esse capítulo tão tenebroso da nossa história? Em Porto Alegre. Me encontrava em Porto Alegre. E o que você viu naquele dia? Como você viveu o dia do golpe? Olha, a véspera, no dia 31 de março, à noite, cerca de 23 horas, escutando o noticiário da Rádio Guaíba, é apresentada uma entrevista com o então secretário de Justiça do governo Meneghetti, Dr. Paulo Brossard de Souza Pinto. O discurso do Dr. Brossard é um discurso muito duro, agressivo, atacando o governo federal. Mas, assim, olha, realmente de uma forma desmedida. Me chamou muita atenção. E me recolhi muito preocupado. Não era 6 da manhã, eu já estava desperto. Ligo o rádio para começar a escutar os primeiros noticiários, quando em seguida vem a notícia que as tropas do general Mourão estavam em movimento rumo ao Rio de Janeiro. Bem, já imediatamente saí de casa, fui para o centro de Porto Alegre, e aí comecei a perceber, Eleonora e Rodolfo, a desarticulação. Como estávamos desarticulados. Encontrei companheiros na Rua dos Andradas, um caso que eu lembro muito emblematicamente, Rua dos Andradas, esquina Rua Uruguai, um companheiro que era da Caixa Econômica Federal, uma bandeira do PTB, desesperado, vamos resistir e tal. Mas, na verdade, a desarticulação era total. E aí a gente começa a perceber de que algo absolutamente diferente estava acontecendo e para o qual nós não estávamos preparados. É sempre bom lembrar que nós vínhamos de 61, da legalidade, que foi a tentativa de golpe. E que, graças à resistência que se estabeleceu no Rio Grande do Sul, liderado especialmente pelo então governador Leonel Brizola, entrincheirado no Palácio Piratini, mobilizando não só a sociedade gaúcha, mas a sociedade brasileira, se conseguiu resistir. E isto nos encheu de esperanças, nos encheu de esperanças. Quando vem 64, nos pega de calças curtas. Essa é a lamentável verdade. Será que você pode contar um pouco mais, se você lembra, do seu trajeto, do percurso pelas ruas do centro de Porto Alegre naquele dia? E se você e outras, enfim, o exército já estava com militares nas ruas. Depois os grandes locais, não sei se você chegou a ir para os locais de concentração, costumeiramente de concentração dos progressistas, dos democratas na cidade.
Veja assim, ó, aqui em Porto Alegre, o local de possível resistência era a Prefeitura Municipal. Era a Prefeitura de Porto Alegre, que tinha à frente Sereno Chese, eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Então, ali havia assim, uma vontade de resistir. Eu lembro de um coronel, faleceu como coronel, acho que na ocasião era major Belquides, que também queria iniciar um movimento de resistência, mas a desarticulação era toda. E o centro, digamos assim, aonde se poderia organizar alguma coisa era a prefeitura, porque no Palácio Piratini, onde tinha estado Leonel Brizola, naquele momento estava Hildo Meneghetti, um homem identificado com o golpe, né? A Assembleia Legislativa também não tinha uma maioria capaz de abrigar uma resistência, então estavam muito fragilizados. E o local onde se poderia começar a gerar um princípio de resistência era a prefeitura. Mas a desarticulação era total, isso que eu quero chamar a atenção. E não encontrávamos os companheiros. Onde é que estavam os companheiros? A gente não encontrava, era um ou outro, e sem muita noção do que fazer. Foi um momento, assim, logo muito difícil, né, para nós, pela desorganização. Jair, então, uma situação totalmente contrastante com o que tinha acontecido em 61, em agosto, setembro de 61. Você esteve nesse movimento da legalidade. O fator principal para que isso não se repetisse em 64 foi a falta do Brizola no governo, a falta das lideranças. Os movimentos sociais estavam desarticulados, não conseguiram se reavivar, como aconteceu em 61? Por que esse contraste? Johnny, foi um contraste, assim, brutal. Claro, em 61, eu estava lá, no Palácio Piratini, e nas articulações, nos arredores do Palácio Piratini, num prédio que chamava-se Mata Burrão, Borges de Medeiros, esquina Andrade Neves, onde se montou um centro de resistência, onde as pessoas iam lá para se inscrever, para participar da resistência. E com meu falecido irmão, na Rua dos Andradas, num prédio antigo, do lado da Companhia Estadual de Energia Elétrica, que nós concedemos a cedência, não me lembro quem era o proprietário, colocamos 2 cornetas, um amplificador, um toca-discos, então música, assim, os dobrados e tal, e todo um discurso, Rio Grande, de pé pelo Brasil, vamos resistir e tal. Isso na Rua dos Andradas, pelo movimento de pessoas que ainda hoje tem, né? E até o Palácio Piratini, voltava. Havia uma articulação excelente com os sindicatos. Eu lembro o Sindicato dos Trabalhadores da Carris, que eram os bondes de Porto Alegre, e era o grande meio de transporte, onde o PTB tinha uma grande influência, onde o Partido Comunista tinha uma grande influência. Eu lembro, em determinado momento, eles saíram da Carris, na Avenida João Pessoa, marchando. Os funcionários que andavam sempre fardados, um fardamento funcional, marchando e foram até o Mata Burrão para inscrever-se. Então, havia uma articulação, porque havia um governador que motivava, e as instalações do Palácio Piratini, enfim, isto foi fundamental. Agora é um palpite apenas, né? Eu imagino que talvez esta resistência vitoriosa tenha criado em todos nós a certeza de que não haveria um golpe, sabe? A certeza de que não haveria. Havíamos vencido e isto não aconteceria mais. Inclusive num lapso de tempo muito curto, 3 anos, menos de 3 anos.
Então, talvez essa confiança que se tinha de que não aconteceria nada, e havia desarticulação aonde ir, não é? Porque, de fato, eu já referi, era a prefeitura que tinha um prefeito do PTB, muito próximo ao Brizola, então, mas não, ali não houve, sim, uma liderança que se manifestasse, que empolgasse, mas juntou muita gente de frente à prefeitura e tal, mas, lamentavelmente, sabe, foi um fracasso, um gesto de resistência. Eu te diria assim, nós não nos preparamos, e os golpistas passaram, desde o episódio da legalidade até então, preparando o golpe. Isso foi desigual, muito desigual. Falou que se juntou muita gente em torno, na frente da prefeitura, que é bem na região central de Porto Alegre. O que aconteceu com esse grupo? Não sei se dá para chamar de multidão. Isso é uma questão. E nesse dia, ou no período ali de 64, você estava organizado, participava de algum partido, entidade, algum coisa de militância? Qual era a sua atuação? Como era a sua atuação política naquela época? Eu sempre fui muito resistente à filiação partidária. Eu só fui me filiar a um partido já velho. Eu já tinha uma boa quilometragem. E até por entender assim, rapaz, que partido é parte. Não é? E a gente tinha que agir no conjunto. Uma parte da minha família sempre foi do Partido Comunista. Não é? Um tio-avô meu foi do Estado-Maior da Coluna Prestes, enfim. Então, eu tinha uma proximidade tanto com o Partido Comunista, mas sem filiação, como com o PTB. O PTB, especialmente com Arlindo Pasqualini, o grande ideólogo do trabalhismo. Eu tinha, acho que 8 anos de idade, quando começam os comícios, não é? Para eleições, logo após terem derrubado Vargas do poder. E eu lembro que eu com 8 anos, ia para o comício, ia com meus tios. E a minha mãe me recomendava segurar no casaco do Pasqualini para não me perder. Então, veja assim, eu era muito pequeno, mas já estava aí metido nas manifestações. Nunca fui filiado ao PTB, não é? Mas tinha essa identidade, essa proximidade com o Pasqualini, enfim, não é? Desde muito pequeno, mas não filiado. Então, havia um grupo que se nucleou a partir da resistência, não é? Lá na legalidade. Era um grupo. A maioria era do PTB. E tinha, assim, um bom número do pessoal do Partidão, com o qual eu me relacionava. Mas nesse 1º de abril, eu até hoje não sei explicar o que houve. As pessoas sumiram. Rodolfo falava de uma multidão de frente à prefeitura. Não chegava a ser uma multidão, 100 pessoas, talvez. Exagerando, 150 pessoas. Então era muito pouco. Olha, eu até hoje, 60 anos depois, não sei explicar o que houve, o que aconteceu, que foi impossível organizar uma resistência. Jair, e o que aconteceu depois? Quando é que, digamos, a ficha caiu de que o golpe era pesado, tinha vindo para ficar e tinha todas essas características que ficaram claras, né, nos anos seguintes? Quando é que, para você, digamos, caiu a ficha da dimensão do que estava acontecendo? Eu acredito que uns 2 dias depois, 2, talvez 3 dias. Porque até então, Leonor, o que eu imaginava? É mais uma quartelada.
daquelas tantas quarteladas que na América Latina acontecia. E aconteciam tão seguidos que era quase um hábito. Não? Isso é uma quartelada, isso amanhã ou depois se termina com isso, não? E se restabelece a democracia e tal. Mas logo em seguida se notou que havia algo diferente. Nós nem sabíamos o que era, mas era algo diferente. E um pouco depois que nós vamos saber que esse golpe ele foi inspirado e funcionou através da doutrina de segurança nacional. Foi a estreia da doutrina na América Latina. Brasil, 1964. E desta forma brutal, aonde os militares organizados, eles passaram imediatamente a atuar. Veja, o Golbery Couto e Silva, essa mente maligna, antes do golpe eles já estavam trabalhando e recortando jornal, listando subversivos e tal. Eles já haviam um trabalho financiado pelos Estados Unidos. Isto hoje há documentos mais do que suficientes para provar isso. Então esse novo componente, ele nos pegou também de surpresa. O meu sentimento é uma quartelada. Mais adiante que a gente vai se dar conta que não era uma quartelada. E que além da doutrina de segurança nacional, há um outro aspecto que pouco se fala, que é a presença também da doutrina da guerra de contra-insurgência. Essa doutrina que foi elaborada pelos franceses na Argélia, que vem também no bojo do golpe. Porque, para entender um pouco a violência, como a tortura chega aos quartéis, você tem que ver de onde vem esta ideia. Hoje é possível se pesquisar um dos primeiros trabalhos sobre a guerra de contra-insurgência, e foi apresentado por um aluno da Escola Superior de Guerra em 1958. Veja, bem antes do golpe. Dentro da ESG já se estudava a guerra de contra-insurgência, que, combinado com a doutrina de segurança nacional, produziu algo absolutamente novo. Costuma-se dizer que o golpe foi um golpe civil-militar, mas não é bem assim, gente, não é bem assim. Há um viés civil, claro que há os governadores de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, especialmente esses três, que incidiram de uma forma muito importante para o golpe, industriais, grandes empresários, empresas internacionais, sim, tudo isso aconteceu. Mas o controle era militar, absolutamente militar. E eu sempre exemplifico. O vice-presidente do ditador Arthur da Costa e Silva era um civil, Pedro Aleixo. Quando Costa e Silva tem que se afastar por questão de saúde, por que ele não assumiu? Ele era o vice-presidente, porque era civil. Então, assim, o golpe teve a participação, o apoio dos civis, mas teve o controle sempre absoluto dos militares. Jair, você podia contar um pouco para nós sobre a sua militância, o que o levou, sua militância na área de defesa dos direitos humanos? Acho que já vinha anterior ao golpe, mas isso, enfim, contar um pouco sobre essa sua trajetória aí, e se quiser lembrar de alguns momentos que você considere mais marcantes nessa luta. Não tenha dúvida, eu começo com a legalidade. Uhum. Começo com o movimento da legalidade. Eu costumo dizer que a minha formação, a terminação
da minha formação política se deu nessa resistência, no movimento da legalidade. Aí, numa situação limite, você aprende muito. Ali aprendi muito. Eu costumo dizer que foi o meu PhD em política. E se forma um grupo que estava ali resistindo. Um grupo bastante heterogêneo, mas lá estávamos. Quando há o golpe, logo em seguida se faz necessário tirar brasileiros do país e levá-los em segurança, especialmente ao Uruguai, um que outro para a Argentina. Mas era o Uruguai quem recebia e que recebeu a maioria. O Uruguai tinha uma tradição, eu digo tinha porque hoje não é mais o que já foi, tinha uma tradição de acolhimento, que vinha desde o princípio do século passado, com o Vaz de Ordões, de receber anarquistas, comunistas, os combatentes da Guerra Civil Espanhola. Então tinha uma linda trajetória de aceitação, de acolhimento dos perseguidos políticos. Então era preciso fazer chegar até o Uruguai, especialmente os dirigentes sindicais, dirigentes estudantis, políticos, deputados, tal, chegar até o Uruguai. E como nós conhecíamos a região da fronteira, eu digo nós, os companheiros daqui do Rio Grande do Sul, se iniciou um caminho, uma rota de fuga, muito artesanal, mas era a forma de que se tinha de salvar vidas. E 64, 68, quando nós sabemos, houve o golpe dentro do golpe, a promulgação do AI-5, e essa perseguição que já existia, ela foi elevada ao cubo. Se desata de novo uma perseguição, e veja, a ditadura já estava há 4 anos instalada. Havia montado todo um mecanismo de perseguição muitíssimo azeitado e pronto a agir. E o fez. Então, outra vez, tivemos que, com essa organização mesmo que incipiente, a retirar pessoas e levá-las ao Uruguai. Quando eu referi a Argentina, é porque o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o escritório da América Meridional, assim se chamava, estava em Buenos Aires. Então, alguns se levavam para Buenos Aires e os demais para o Uruguai. E isto foi se fazendo sempre que necessário. Nesse período tivemos problemas, sim, tivemos problemas, porque com a queda do Frei Beto, em Porto Alegre, todo um setor dessa rota de fuga acaba caindo. E setores locais que se usava para acolher o refugiado, para depois seguir viagem para a fronteira, caíram. E eu lembro da Igreja da Piedade, com o padre Miguel Valente, a Igreja de Santa Cecília, paróquia de Santa Cecília, pároco era Edgar Yost, e que acabaram presos, e foi um prejuízo enorme para essa rota de fuga. Se teve que reorganizar, e fomos lutando. E também começamos a trabalhar com o movimento popular, com a criação de associações de moradores, não só na periferia de Porto Alegre, mas também na região metropolitana. Num período de 4, 5, 6 anos, lembro que nós conseguimos organizar 132 associações de moradores. Porto Alegre, região metropolitana. Uma forma de organizar a população que estava absolutamente desorganizada.
se juntam aos sindicatos. A maioria dos sindicatos importantes, estavam sob intervenção militar. Intervenção militar. Geralmente pegavam um capitão aposentado, um major aposentado e colocavam como presidente do sindicato. Sem nenhuma identidade com a questão do trabalho, do mundo do trabalho, mas eram interventores. Então era necessário começar a articular os trabalhadores para que recuperassem os seus sindicatos. Isto vai andando até que dois episódios muito importantes acontecem. Um é o sequestro dos uruguaios, o famoso sequestro dos uruguaios, dia 12 de novembro de 1978. E nesse momento já circulava a notícia de que o AI-5 terminaria sua vigência em 31 de dezembro de 78. Então, foram dois episódios importantes. O que acontece? Denunciamos o sequestro dos uruguaios. E causou algo que até hoje não sei explicar, um frisson dentro da imprensa. Não sei se com a expectativa de que o AI-5 em seguida ia terminar, mas a imprensa brasileira ficou empolgada em publicar detalhes desse sequestro. E foi uma luta incrível, porque havia sempre o propósito de nos desmentir e nos desqualificar com histórias assim, idiotas, bancadas pela Polícia Federal, por exemplo, pelo DOPS do Rio Grande do Sul, mas que foi sendo desvendada. E realmente, no dia 31 de março, terminou às 5. Imediatamente, esse grupo de mulheres e homens que estavam comprometidos com esse trabalho, nós decidimos pendurar o pescoço, o bilhete no pescoço do tigre. Vamos criar uma organização de direitos humanos formalmente. Então, começamos a trabalhar. Você é gaúcha, não sei a Lenora, mas você é gaúcho. Você sabe que no Rio Grande do Sul, janeiro e fevereiro, não acontece nada. Todo mundo vai para a praia. Nós fazíamos reuniões semanais e o espaço nos foi cedido pelo Movimento Familiar Cristão, e nessas reuniões preparatórias de um evento, um seminário, que discutiria justiça e direitos humanos, haviam permanentemente 30, 40, até 50 pessoas reunidas em função da organização do seminário. E realmente o seminário acontece dia 23, 24 e 25 de março de 79, no Colégio Anchieta. 3 dias, trouxemos companheiros da Comissão de Justiça e Paz, de Dom Paulo Evaristo, que tinha uma bela experiência na luta, também pessoal do Rio Grande do Sul, e ao final desse seminário, se propôs criar uma entidade para tratar da luta pelos direitos humanos. As pessoas que participavam do seminário se transformaram numa assembleia. E esta assembleia, proposto um estatuto, aprovou o estatuto e elegeu a primeira direção. Entre os presentes, eu tenho muito claro, estava teu pai, Joaquim Lucena, tua mãe, a Cecília. Não lembro se tu estavas, mas andavas pela cercania. Então, formalizado aquilo que a lei exigia, logo depois se vai
ao cartório do registro de títulos e documentos para registrar esta associação. A primeira organização de direitos humanos no Brasil, formalmente existente. E o titular do cartório olhou e disse, não é possível registrar. Isso aqui vai dar problemas. Olha, já tinha terminado as 5, mas isso na cabeça das pessoas continuava aquele medo que a ditadura havia imposto. Eu lembro, então, tá certo, doutor José, o senhor, então negue o registro por escrito. Não, mas ele quer me criar problema, mas afinal de contas, se deu alguns dias, se retorna e ele aí negou por escrito. Né? E chamo muito a atenção disso pela razão singela de que ainda, não havendo mais assim, ainda havia temor. Eu posso fazer um intervalinho? Claro, fique à vontade. Um minutinho só. Vai lá. Chegou finalmente? Não. Tá certo. Tem fotógrafo? Fotógrafo. Eu mandava no sobrenome. Tá. Eu quero abrir baixo. Formalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Bom trabalho. Me desculpe, mas é que hoje eu estou sozinho aqui no escritório. Não, sem problema. O Rodolfo aproveitou e foi ao banheiro também. A gente faz essa... Olha só, então é o recreio, né? Hã? Mas enquanto estamos no recreio, Leandro, e o teu livro sobre o Lamarck? Pois é, tá aí, né? Tá aí, tá para ir parado, que com essa coisa toda aí que a gente viveu, a gente ficou concentrado no canal, né? Então, eu tenho que mexer nisso ainda, não fiz Faz muitas... tempo, né? Faz tempo. Faz, eu fiz mais de uma centena e meia de entrevistas, mas tem que sentar e escrever, né? Então, Sim. e Não, aí, com toda essa coisa que aconteceu, golpe, queda da Dilma, Bolsonaro, a gente resolveu fazer o canal, e aí toda a energia foi para o canal, e, enfim, aí a gente... E não, nesse eu trabalho entendo, que... eu entendo, só que é necessário, viu? Pois é, pois é. É necessário, porque no Brasil a nossa produção sobre esse período é muito pequena, muito pequena. Uhum, uhum, uhum. Eu quando vou à Argentina, e até um Montevidéu que é pequenininho, o que se produz de livros é fantástico. É verdade. Tem coisa boa, tem coisa ruim, sim, mas tem. No Chile também tem bastante. É no Brasil que eu acho uma pobreza muito grande, viu? É verdade. Vamos ver se consigo aí eu me organizar para retomar. Por isso que eu cobro. Tá certo, tá certo. Mas vamos seguir então, Rodolfo? Sim, Vamos. sim. Você estava falando do registro Do registro. formal da Comissão de Justiça. Pois é, e aí, esse registro só vai acontecer por decisão judicial em 11 de agosto de 1980. 11 de agosto de 1980. Mais de um ano depois da formalização.
devido a esta coisa do medo, do terror que a ditadura havia imposto. A nossa existência nos primeiros anos, mas nós sofremos ataques, e ataques pesados, você não imagina os ataques que nós sofremos. Havia um hábito, especialmente do pessoal do DOPS do Rio Grande do Sul, de jogar umas bombas que a gente chamava de ovo podre, porque era um mau cheiro terrível. Então eles usavam muito isso. E a nossa sede várias vezes foi atacada com essas bombas de ovo podre. Então não foi fácil, não foi fácil. Um e outro episódio, não é? Tivemos realmente situações difíceis, ordem de prisão contra companheiros nossos, e por enfrentar, por exemplo, a tortura por parte da polícia, 2 companheiros e mais a minha pessoa terminamos condenados por injúria, calúnia e difamação contra funcionário público. Veja só, né? Por denunciar tortura. Mas foram tempos difíceis, não? Mas eu te diria assim, eu diria para vocês, olha, gente, gloriosos, agora mesmo, e sabe que um negócio muito estranho, os arquivos do terror do Uruguai foram colocados na internet. Se imagina que foram os próprios milicos que colocaram na internet. Então, um companheiro nosso faz 3 meses que está pesquisando. São 1.600 e tantos rolos de microfilme. E há muita coisa do movimento de justiça e direitos humanos. Os seus militantes, tudo muito detalhado. Inclusive, a ata de fundação do movimento estava lá no Serviço Secreto Uruguai. As nossas fichas, eu nunca tinha visto a minha ficha do DOPS aqui no Brasil. Estava lá no Uruguai. Veja só que interessante, né? E como é que classificavam o movimento de justiça e direitos humanos? Organização terrorista. Sendo eu o chefe militar. Olha só. E detalhes, você não imagina assim de várias operações, onde é que nós escondíamos, não é, as pessoas que estávamos amparando para que alcançasse o refúgio. Em vários locais está ali descrito. É impressionante, é impressionante. Mas, assim, superamos tudo isso. Agora, no mês de março, vamos estar completando 45 anos de existência formal. Muito legal. Só para não deixar passar, esses registros nos arquivos da polícia uruguaia são mais uma evidência aí da Operação Condor, que foi uma das ações de tortura e da repressão que a Comissão de Justiça e Direitos Humanos denunciou, e do qual também uma das ações foi, você falou do sequestro dos uruguaios, só para deixar explicado para o povo aqui, o sequestro dos uruguaios é o sequestro do Universindo Dias e da Lilian Ciliberti, ocorrido em Porto Alegre, e aí os caras foram pegos no flagra quando estavam levando esses defensores da democracia no Uruguai, e isso foi denunciado, né? Então, que também foi um momento, uma ação dessa Operação Condor. Talvez se pudesse lembrar o que foi a Operação Condor durante... Sim, mas olha, com muita satisfação. Mas aquilo que tu começasse a sinalizar, há nesses arquivos do Serviço Secreto Uruguaio que está intitulado Dossiê Movimento de Justiça e Direitos Humanos, onde tem a nossa ata de fundação, detalhes, está as fichas dos participantes, as fichas do DOPS, dos participantes do movimento, e há um itemzinho
em que diz que isso faz parte da cooperação entre os serviços de inteligência do Brasil, do Uruguai e da Argentina. Assim escreve. Então, concretamente e de forma documental, isto está comprovado. O sequestro dos uruguaios, assim conhecido, e os nomeaste, Lilian Ceriberti, Universindo Rodrigues Dias, e duas crianças, filhas da Lilian. A Francesca, que tinha naquele momento 3 anos de idade, e o Camilo, que tinha 8 anos. Vítimas também. E eu costumo dizer que, quando nos enfrentamos com essa situação, sequer imaginávamos que isso chamava Operação Condor. Um sequestro produzido por agentes brasileiros da Polícia do Rio Grande do Sul e militares uruguaios. Foi ao longo dessa luta que fomos entendendo do que se tratava. E é o primeiro caso de uma Operação Condor flagrada enquanto acontecia. E isto aí também foi um grande feito, uma grande novidade, né? Porque foi flagrado, denunciado, mostrado, a imprensa nos ajudou muito, foi importante, fundamental. E aí também conseguimos a primeira condenação aí de agentes da Polícia do Rio Grande do Sul que atuaram no caso. É muito interessante porque também ajudou muito na elucidação um soldado uruguaio, soldado Hugo Walter Dias Rivas. E esse soldado havia sido da Companhia de Contra-Informações do Exército Uruguaio. Atuava como fotógrafo. E um dia ele aparece em Porto Alegre e nos diz que está disposto a contar toda a história, a trazer fotos de quem participou, contar a história. Nós, então, tudo bem, mas vocês, em contrapartida, vocês têm que me levar para a Europa. O levamos? Mas eu sou casado e tenho uma filhinha. Tem que ir junto. Levamos. E ele voltou para o Uruguai para buscar a mulher e a filhinha. Imaginávamos que nunca mais voltaria, que era uma tentativa e que ia criar uma história qualquer. Mas ele voltou. Prestou o depoimento na presença de testemunhas, guardamos os documentos e a imprensa acompanhou. A imprensa acompanha com o compromisso de só revelar depois que os tirássemos do país. E começamos as tratativas junto ao Alto Comissariado das Nações Unidas, que, para surpresa nossa, não aceitou, dizendo: o Alto Comissariado existe para proteger as vítimas desse senhor, mas não ele, que participou do aparelho repressivo. Bom, nós levamos 40 e poucos dias até conseguir, através da Cruz Vermelha Internacional, que eles fossem recebidos na Noruega, onde vivem até hoje. Chegaram na Noruega, o documento, esse depoimento, nós juntamos no processo que corria na Justiça do Rio Grande do Sul. Então, foi a primeira condenação de agentes que participaram dessa tal de Operação Condor. O que é essa Operação Condor? É o crime cometido por agentes dos serviços de repressão de países distintos em território alheio, sem obedecer nenhuma formalidade. A tese era de que não existem fronteiras geográficas, somente fronteiras ideológicas. Então, se os nossos países comungam da mesma ideologia ditatorial, não há fronteiras. A gente pode prender, torturar, matar em países alheios. E eu costumo dizer
E hoje se prova com bastante documentos, que quem criou a prática da Operação Condor foi o aparelho repressivo brasileiro. E há um grupo importante de pessoas que ainda hoje dizem que a Operação Condor nasceu no Chile, numa reunião em novembro de 75. E eu respondo de que aí foi batizada. A criatura recebeu um batismo. Passou a chamar-se Operação Condor, que o Brasil praticava já muito antes. E nessa tal reunião famosa, o Brasil mandou 2 militares como representantes, que se declararam apenas observadores e não assinaram a ata. E nós temos nos nossos arquivos as atas, todas elas. Então eu diria assim, então o Brasil não participou? Claro que participou. O primeiro episódio clássico de Operação Condor documentado, a vítima foi o coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, seu filho de nome Jefferson e um sobrinho de nome Roberto. Está fartamente documentado. O coronel Jefferson, coronel do Exército Brasileiro, era uma figura muito marcada pelo aparelho repressivo. Por ter sido coronel do Exército Brasileiro, portanto, na visão deles, um traidor, e que formou o primeiro grupo de resistência à ditadura. Ele estava exilado no Uruguai e lá ele dizia: não vou permitir que esse golpe complete 1 ano sem nenhuma resistência. E aí ele lidera a guerrilha de 3 passos. Foi a primeira resistência armada à ditadura. Mas como foi aqui no sul do mundo, pouco se fala. Pois esse coronel liderou essa guerrilha que foi subindo do Rio Grande do Sul, atravessou Santa Catarina, ingressou no Paraná, e em Foz do Iguaçu, uma má sorte impressionante, chega em Foz do Iguaçu quando o ditador Humberto de Alencar Castelo Branco inaugurava a Ponte da Amizade com o Paraguai. O que não faltava eram militares ali. Houve um confronto, tiroteio e tal. E lá pelas tantas o coronel acaba sendo capturado. E todos os demais. O coronel é levado para um quartel em Curitiba, onde fica preso um bom período, e um setor da resistência, liderado pelo Major Cerveira, organiza a fuga deste quartel em Curitiba. O que acontece? E ele é levado para a Embaixada do México, que ainda estava no Rio de Janeiro. Depois, com salvo-conduto, vai para o México. Do México, volta para Montevidéu. O coronel Jefferson era casado com uma senhora uruguaia, Dueña Rosa. E lá ele continua agitando, militando. Ele não para nunca de militar. E, de repente, ele decide, dezembro de 70, estou falando, ir auxiliar Salvador Allende. E queria uma assessoria militar também. E ele, com o filho e o sobrinho, na saída para o Chile, vão via Argentina. O documento começa dizendo assim: Coronel Gerson, seu filho e seu sobrinho, a bordo de um automóvel aéreo Íris vermelho, placa de Porto Alegre e tal, embarcaram no ferryboat em Colônia, rumo a Buenos Aires. O relato do adido militar do Brasil no Uruguai, dirigido ao seu colega adido militar do Brasil em Buenos Aires, que, por sua vez, aciona a Polícia Federal Argentina, que os recebe no porto, prendem, levam para as instalações da Polícia Federal, passam 2 dias sob tortura, e vai um avião da Força Aérea Brasileira e os apanha e os leva para o Galeão, para a base aérea do Galeão. O coronel cumpriu uma pena de 7 anos, se não me equivoco. O filho depois foi posto em liberdade. O sobrinho era uruguaio, filho de um coronel uruguaio, não tive nenhum problema, foi devolvido ao Uruguai. E esta é a primeira Operação Condor,
A documentação deixa isso muitíssimo claro. Só que o aparelho repressivo brasileiro chamava de busca no exterior. E quem é que chamava de busca no exterior? Um setor do Itamaraty chamado CIEX, Centro de Informações no Exterior. Esse tal de CIEX, e nós temos documentos, estão timbrados, CIEX, nunca existiu formalmente no organograma do Itamaraty. Nunca. Era um organismo clandestino dentro da estrutura do Itamaraty. Criação do embaixador Manuel Pio Corrêa. E essa foi a grande mente maligna que criou isso. O segundo caso, também chamado de busca no exterior, mas classicamente uma Operação Condor, a vítima é Edmur Périx Camargo. Estou falando de junho de 1971. Este caso do Edmur, também muito bem documentado, e até com detalhes interessantes, o Edmur militou muito tempo no Rio Grande do Sul. Ele era do Partido Comunista, originalmente, depois acaba divergindo, porque o Partido Comunista entendia que não tinha que se envolver com a luta armada, e ele entendia que era a solução, era o caminho da luta armada. Ele se afasta do Partido Comunista e, junto com outros, cria o M3G. M3, Marx, Mal, Marighella, G, Guevara. E participam de várias expropriações em bancos, aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, acabam presos, sequestrado o embaixador da Suíça no Brasil, apresentado uma lista de 70 pessoas em troca do embaixador, e entre eles está o Edmur, que vai para o Chile, na condição de banido pela ditadura brasileira e exilado no Chile. O documento diz que ele tomaria um voo da Lanchile, o voo tal da Lanchile, indo para Montevidéu, com escala em Buenos Aires, em Ezeiza. E Edmur é retirado de dentro do avião em Ezeiza e entregue por o aparelho repressivo brasileiro, que lá estava. No documento está escrito: os colegas argentinos se precipitaram, porque retiraram lá do avião, assim, dessa forma muito grosseira. Certamente o comandante vai relatar no diário de bordo, e se isto chegar ao conhecimento da imprensa, vai dar problema. Está escrito. E ele é entregue ao aparelho repressivo em Ezeiza, o aparelho repressivo brasileiro leva até o aeroparque, onde baixa um avião da FAB para levá-lo em tese para o Galeão, e nunca mais se teve notícias do Edmur. Em novembro de 2021, em parceria com Adolfo Pérez Esquivel, na condição de presidente da Comissão Provincial de la Memória, ingressamos com uma causa na Justiça Argentina para responsabilizar os autores do sequestro e desaparição de Edmur. Mas por que na Argentina? Porque no Brasil não acontece nada. Porque no Brasil, o Brasil é o país da impunidade. E como não acontece nada, não vamos nem perder tempo. A Argentina acolheu. Então isso é a Operação Condor. Criação do aparelho repressivo brasileiro. Especialmente a figura de Manuel Pio Corrêa, embaixador do Brasil. Aliás, uma das raras pessoas que é confirmado como agente da CIA. É uma das raras pessoas. Jair, você citou a guerrilha de Três Passos, Coronel Jefferson, ali também, que aconteceu aí no Rio Grande do Sul em março de 65, aí também já começou a tortura, a população de... Generalizada. Tortura generalizada, a população de Três Passos viu isso,
Eu queria te perguntar se você tem noção de quantas pessoas você conseguiu ajudar a escapar da prisão, a escapar da tortura, a escapar da ditadura. Nesse movimento, vocês têm algum tipo de acompanhamento histórico de todas essas ações que vocês conseguiram desenvolver, que enfrentaram a ditadura e salvaram vidas? Olha, os nossos companheiros aqui, já há mais tempo, contabilizaram de quantas pessoas, eu chamo a atenção, pessoas e não casos, não é? Cerca de 2.000 pessoas. Tanto nessa rota Brasil, Uruguai, Argentina, como depois tirar do Uruguai pessoas, tirar da Argentina, tirar do Chile, tirar do Paraguai e levar para a segurança num exílio europeu. Tá? Com cerca de 2.000 pessoas. Eu quando chamo a atenção, porque é muita gente, não é? Mas houve casos, um caso que participaram 12 pessoas. Foi a família desse soldado uruguaio que nos buscou, contou todo o episódio, foi para a Noruega, exilado, e a família passou a ser perseguida no Uruguai. Então, num primeiro momento, se recebeu a notícia que a família precisava sair. Os pais, porque o pai tinha sido cabo do exército uruguaio e tal, que precisavam sair porque estavam sendo perseguidos. Tá bem, então vamos lá. Só que na hora de tirá-los do Uruguai, era o casal, tinha irmãos, irmã, cunhados, sobrinhos, 12 pessoas. Um caso, 12 pessoas. E a maioria dos casos era um casal com 2 filhos, casal com 3 filhos. Né? Então, isto somou aproximadamente cerca de 2.000 pessoas. E esse vai e vem, né, essa troca, primeiro a gente leva para lá e depois traz de lá para cá. Né? E isto sempre em colaboração com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que nesse momento, das ditaduras aqui na região, teve um trabalho fantástico, fantástico mesmo. Né? Ultimamente não é mais assim. Eu, por exemplo, quando eu falo 2.000 pessoas e tal, mas isso não começou lá e terminou depois. Isso não terminou até agora. Não terminou até agora. Nós tínhamos no Brasil 3 famílias de paraguaios perseguidos que tinham o status de refugiado do governo brasileiro e a chancela do Alto Comissariado das Nações Unidas. Aqui estavam tranquilos. Um deles estava cursando um doutorado na Federal de Curitiba, quando no governo Bolsonaro é cassado a condição de refugiado político. Documento assinado por ninguém menos do que o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nós tivemos que tirá-los do Brasil, levá-los ao Uruguai. No Uruguai, eles acabaram presos, porque havia um pedido de extradição do Paraguai. Foram julgados pela justiça uruguaia, isto agora, considerados inocentes, não haviam participado de nenhum crime comum. Se crime houvesse, seria político. Portanto, absolutamente não amparado pela lei da extradição. Hoje, estas famílias estão vivendo na Finlândia. Ontem mesmo recebi mensagem. Então, são 3 famílias. Agora, pleno governo Bolsonaro. Operação Condor. Outro dia aqui, trabalhando com os nossos arquivos,
E quero chamar a atenção do seguinte: os arquivos do Movimento de Justiça e Direitos Humanos recebeu da Unesco o título de Memória do Mundo. Isso aconteceu em setembro agora do ano passado. Então, os nossos arquivos são reconhecidos, Memória do Mundo. E eu estava trabalhando, e aí lembrei de um caso de Operação Condor, em agosto de 89. Agosto de 89. Em janeiro havia acontecido La Tablada, em Buenos Aires, onde um grupo, especialmente gente jovem, havia sido informado que haveria um levante nesse quartel, e tomaram o quartel. Foram terrivelmente reprimidos, usando inclusive fósforo branco, proibido por convenção da ONU. Incendiaram as pessoas. Governo Alfonsín no Brasil, governo Sarney. 2 jovens conseguiram sair da Argentina, já tinham o status preliminar de refugiados do Alto Comissariado das Nações Unidas, estavam no Rio de Janeiro, foram capturados pela Polícia Federal Brasileira e interrogados por argentinos. Eu estou falando de agosto de 89. Isto é terrível, isso não termina nunca. E agora, não é uma operação Condor, mas as perseguições, governo Bolsonaro, 3 famílias paraguaias. Então veja, lamentavelmente, aqui a nossa região, Cone Sul da América, mesmo já em democracia formal, mas precária, acontecem coisas desta natureza. Quer dizer, nós precisamos consolidar as democracias. É ótima essa oportunidade que vocês nos dão para a gente falar sobre isso, porque as pessoas precisam ter consciência. A nossa democracia é muito frágil ainda, e estas práticas continuam acontecendo. Pois é, você estava falando da Argentina, desse caso envolvendo o Bolsonaro e o Sérgio Moro, e eu estava lembrando da eleição de Javier Milei e tudo que isso representa. A Argentina, que é um lugar muito politizado, que puniu os militares torturadores e que, enfim, as lideranças da ditadura militar na Argentina, e mesmo assim, né, aparece uma figura como Milei e conquista os jovens. Aqui no Brasil a gente viu, né, o apoio popular que o Bolsonaro teve. O que explica isso? É falta de memória, falta de desespero? O que explica que essas figuras que encarnam a ditadura e tudo que isso representou no continente voltem à tona, mesmo depois de tudo que aconteceu? Eu te diria assim, a situação, o contexto argentino e o nosso são diferentes. A Argentina sempre foi um país muito politizado, muito politizado. Nós temos, assim, uma população com uma consciência política muito, muito aguda, diferentemente de nós brasileiros. Nós não temos uma tradição de politização. Aqui no Brasil, a gente diz que não discute religião nem política. Que barbaridade, né? É uma declaração de ignorância. Não discuto religião nem política. Por quê, velho? Por que você não discute política? Então, são contextos diferentes. No Brasil, é uma política de desmemória. Quer dizer, ao invés de nós termos construído, né, olha aqui, eu digo que a ditadura terminou em 88 com a nova Constituição. Quer dizer, de 88 para cá, tempo existiu para se construir políticas de memória, como a grande vacina contra tentativas de golpe.
mas nós fomos incompetentes. A minha geração, não é? A gente tem que fazer o meia-culpa, fomos incompetentes, nós não soubemos criar, não é, esta política de memória. A juventude brasileira não sabe o que aconteceu, não tem, da ditadura, não sabe nada. Ano passado eu fui fazer uma palestra numa escola de segundo grau sobre golpe militar. E comecei dizendo, você sabe que no Brasil, em 64, houve um golpe. Não sabiam. Não sabiam. Na família não se fala sobre isso, na escola não se fala sobre isso, na universidade não se fala sobre isso. Então, é um problema grave do Brasil, de não ter política de memória. A Argentina, diferentemente, tem um trabalho de memória fantástico. O grande centro de tortura, que é a Escola de Mecânica da Armada, hoje é um local de memória fantástico, fantástico, do governo, governamental. Em Buenos Aires há o Parque de la Memória, lindo, com políticas de memória impressionantes. E como disseste, Leonora, militares punidos. Então, e seguidamente, estas notícias circulam na imprensa argentina. Agora, por que elegeram Milei? Mas eu costumo dizer que a tragédia não é só o Milei, é também a vice-presidente que foi eleita, Victoria Villarruel, que faz todo um proselitismo de defesa dos torturadores, de defesa dos criminosos de lesa humanidade. Inclusive tem uma organização muito atuante. Esta senhora é vice-presidente. E agora, 2 dias atrás, um destes terríveis torturadores, condenado, que está nesse momento cumprindo pena domiciliar, fez a sua festa de 50 anos de casado. Houve uma grande reunião ostensiva dos torturadores em plena Buenos Aires, com todo um discurso da esperança de que Milei vai indultá-los. Então, veja, a tragédia argentina é muito pior até, porque eles conhecem, eles sabem, e acabaram votando num sujeito que tem um discurso disparatado e de uma mulher muito sabedora do que quer, por desespero econômico, especialmente. Porque a vida econômica da Argentina virou uma tragédia. Há desemprego, salários estão muito baixos, baixíssimos, o custo de vida está muito alto, há uma inflação maluca. Então, no desespero, achando que talvez a maluquice, esse discurso disparatado, pudesse aliviar um pouco a situação que eles estão, quando, na verdade, sabe que colocou a Argentina num brete. Por sorte, o Congresso argentino derrotou aquilo que na Argentina chamam ônibus, um projeto de lei que desestrutura a vida argentina, que fragiliza os trabalhadores, que acaba com o exercício da cidadania. Por sorte, o Congresso argentino derrotou essa proposta. E eu escrevi dias antes da eleição. A eleição foi num domingo, eu escrevi e foi publicado na sexta-feira. E o título do meu artiguinho despretensioso era "Se gana Milei, será uma tragédia". E aí, nesse artigo, eu explico de que a vice-presidente, que para mim é o grande perigo real, acho que ele não vai resistir até o fim do mandato. Acho que ele não resiste. Assume essa vice-presidente, que é pior.
Mas eu contei isso pelo seguinte, esse trabalho foi publicado no informe em Montevidéu, e é um informe de uma organização sindical. Vocês não imaginam o número de críticas recebidas, e violentas críticas, predominantemente do Brasil. Não é impressionante isso? Predominantemente do Brasil. Poucos argentinos me jogaram pedras. Agora, longe a maioria brasileiros. Isto me chama a atenção porque Bolsonaro foi derrotado. O bolsonarismo não. Então a gente tem que estar muito atento, não é? Aqui com a democracia brasileira. Vou de novo assinalar essa falta de política de memória. Né? Agora mesmo, né? Lula assumiu o governo, o terceiro governo, já há mais de ano. E a comissão dos mortos desaparecidos não foi restaurada. E por que não foi restaurada? Porque milindra os senhores militares. E isto é terrível. Então, situações diferentes, mas situações preocupantes. As duas situações são preocupantes. A do Brasil e a da Argentina. Fala que Bolsonaro foi derrotado, mas o bolsonarismo está presente. E é uma ameaça, o fascismo, a gente vê no noticiário de jornal todo dia, ao longo desse primeiro ano do governo Lula, as ações, as tentativas de desestabilização do governo. Mas o senhor vê que o governo Lula está consciente da ameaça do fascismo. Ao mesmo tempo, as entidades, os sindicatos, as entidades de defesa dos direitos humanos, as organizações políticas progressistas estão conscientes dessa ameaça do fascismo, e se a resposta for positiva, ou seja, que elas têm essa consciência, elas atuam de acordo, coerentemente com essa consciência? Olha, eu diria o seguinte: lamentavelmente, no Brasil, nos falta um movimento popular. Nesse movimento popular, eu incluiria os sindicatos, o movimento sindical. E ele está muito fragilizado. Está muito fragilizado. As organizações da sociedade civil brasileira se viram reduzidas a quase nada. E os sindicatos, isto já pela questão do fim da lei da contribuição sindical, quer dizer, o imposto sindical deixou de existir, fragilizou financeiramente os sindicatos. Mas de uma forma, olha, muito grande. E aí eu vejo um movimento sindical que, se comparado com o argentino, sempre foi bastante mais baixo, e a sua capacidade de mobilização, porque temos organizações da sociedade civil, sindicatos, tudo isso. Mas eu acho que durante esse período Bolsonaro se perdeu a capacidade de convocação, a capacidade de colocar gente na rua, a capacidade de organizar uma greve. Isso é muito grave, é muito grave. Então, eu acho que sim, há lideranças no Brasil que têm isso muito claro. As organizações de direitos humanos do Brasil têm isso muito claro, muito presente. E estão lutando de forma bem organizada. Seguidamente estamos fazendo reuniões virtuais, tratando desse tema, especialmente a Comissão de Mortos Desaparecidos. Mas está difícil, está muito difícil. Ao mesmo tempo, o que a gente vê é o fascismo crescer. Quer dizer, na medida em que nós temos dificuldades, os chamados partidos de esquerda
não tem sido tão de esquerda ultimamente. E viraram partidos mais cor-de-rosas do que qualquer outra coisa. E que seriam importantes nessa convocação, na mobilização da sociedade civil. Colocar povo na rua. E isto, para nós, é a grande dificuldade. Porque, como qualquer governo, ele se move se pressionado. Isso é assim em qualquer parte do mundo. Os governos se movem na exata medida em que são pressionados. Se nós perdemos essa capacidade convocatória, essa capacidade de pressão, então fica difícil, até para o Lula. Até para o Lula fica difícil. Porque com essa tal de governabilidade, onde tem que ir fazendo acordos, e a cada dia mais acordos, e a cada dia o Centrão quer mais. Aliás, essa é uma grande diferença nossa com a Argentina. Na Argentina não tem Centrão. Porque se tivesse, não teriam derrotado o pacote do Milei. Como não tem Centrão, foram derrotados. No Brasil tem. Essa coisa fantástica, né, de Centrão. Então, essas concessões que permanentemente o Lula tem que fazer, quase que diariamente tem que fazer uma concessão, isso é muito ruim. Não é muito ruim para o governo Lula, é muito ruim para a democracia. Em contrapartida, o fascismo, que não tem compromisso com nada, a não ser com a sua proposta, avança, se consolida. E, de repente, nós poderemos ter um bolsonarismo sem Bolsonaro. Porque isso está incrustado. E essa reação ao meu artigo despretensioso deu para mim conferir a fúria com que os bolsonaristas vieram me atacar. E isto chama atenção. Ora, gastar toda essa violência com o Jair Kriski é até desproporcional, mas chama atenção. Então, nós precisamos estar atentos. Como é que nós vamos fazer isso? Nós estamos discutindo, permanentemente discutindo, as organizações de direitos humanos. Não é? E eu tenho me reunido, em março, tivemos uma grande reunião com o mundo sindical em São Paulo, e não senti aquilo que eu gostaria de ter sentido, uma consciência. Sempre ficam umas discussões muito corporativas, sem entender que o que importa muito é a macropolítica, onde tem que estar inseridos. Então, essa preocupação, ela existe, não é? Como vamos fazer isto? Se discute, não se tem bem claro, ainda não se tem bem claro. Como é que vamos fazer isto? Não? Porque nós temos que recuperar um tempo que foi perdido. Foi perdido, desarticulado. Acho que as lideranças sindicais estão precarizadas, muito precarizadas. Já tivemos lideranças sindicais muito mais qualificadas. Então, eu vejo assim, hoje temos lideranças sindicais de baixo perfil. Faltando até uma consciência da classe operária. Até isso eu percebo. Quem é que nós somos? A que classe eu pertenço? Somos trabalhadores, meus amigos. Nós não somos capitalistas, somos trabalhadores. E isso nos faz falta. Vamos ver. Vamos ver. Jair, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui nessa série de programas especiais sobre o golpe de 64, que completa 60 anos. E queremos lembrar ao nosso público que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV, e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes de encerrar essa transmissão, a gente
devolver a palavra para nosso entrevistado, para que dessa vez, sem perguntas, o Jair Krischke mande sua mensagem para o povo que está com a gente, para o povo que segue com a gente pela internet afora. A palavra é sua, muito obrigado, Jair. Eu que agradeço. Eu agradeço porque reconheço que é uma grande oportunidade de chegar a um grupo importante de pessoas que nos ajudarão nessa formação de uma consciência crítica, que é o que nos falta. Veja, eu falei de um passado já distante, 60 anos, mas como não resolvemos esses problemas, ainda hoje nos assombram, porque não resolvemos, porque abraçamos a impunidade. Então, esta é uma oportunidade, Lenora, Rodolfo, que eu agradeço muitíssimo. Vocês nos prestam um importante serviço para a consolidação da democracia. Um grande abraço a vocês e todos aqueles que nos assistem. Muito obrigada, Jair. Muito obrigado, grande abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal.